tarde. Obrigado à presença de todo mundo. Obrigado à organização do Festival da Mantiqueira pelo convite. A minha tarefa hoje aqui é muito agradável. Enfim, estabelecer aqui, ajudar a estabelecer um papo entre três escritores, três vozes muito fortes da literatura brasileira do século XXI. A Elvira Vinha, o Evandro Afonso Ferreira e a Maria Valéria Rezende. Três autores que me fizeram quebrar um pouco a cabeça em busca de essa coisa que mediador faz, né? Em busca de pontos em comum, tal, para que, enfim, facilitar a conversa e tudo, mas talvez seja uma bobagem, porque são, antes de tudo, três autores falantes, com um pensamento crítico sobre a literatura, muito distantes de qualquer ingenuidade sobre o fazer literário. Então, acho que essa conversa vai acabar acontecendo naturalmente. Apresentar rapidamente cada um deles pela ordem aqui. A Elvira, nascida no Rio de Janeiro, mas moradora de São Paulo, é uma romancista de muitos livros já. Ela estreou aos 41 anos, em 1988, no romance, né? Com um livro chamado 7 Anos e um Dia. E, desde o terceiro livro, ela está na Companhia das Letras e publica com enorme regularidade, de 2 a 3 anos, em média, entre um livro e outro, no máximo. O livro mais recente da Elvira, curiosamente, não é um romance, é uma história em quadrinho, e é um livro em que ela junta dois lados do trabalho dela, dois lados marcantes do trabalho dela, que é a prosa e a arte, o desenho. Elvira também é ilustradora e autora de livros infantis. Não é mais, mas ilustra o seu próprio livro. Escrever, entendi. O Evandro estreou mais tardiamente, no ano 2000, aos 55, né? É um mineiro de Araxá, mas também radicado em São Paulo. São Paulo é um imã de escritores, não tenho a menor dúvida disso. Uma coisa que o Rio já foi décadas atrás, hoje é um papel que cabe a São Paulo, com certeza. O Evandro também é autor de diversos títulos. O último livro dele, chamado O Mendigo que Sabia de Cor os Adágios de Erasmo de Roterdã, ganhou o prêmio Jabuti, do ano passado. É um livro um pouco diferente dos primeiros livros do Evandro, que tinham nomes como Grogotó, Erefuê, Zaratempô, Catrâmbias e outras coisas de difícil pronúncia. Livros muito lúdicos, em que se brincava com a linguagem e com a palavra de uma maneira mais, talvez, até mais leve. E, desde um livro chamado Minha Mãe se Matou Sem Dizer Adeus, a ficção do Evandro deu uma mergulhada, segundo muitos críticos, e eu concordo, uma mergulhada em terrenos mais sombrios, em uma visão de mundo mais sofrida e pesada e negra. Próximo livro do Evandro se chama Os Piores Dias da Minha Vida Foram Todos. Por aí você vê o clima. Embora o trabalho de linguagem continue lá, né? É uma prosa, dos três aqui, é talvez a prosa mais experimental, no sentido de mexer com a palavra e com a sintaxe.
E a Maria Valéria Rezende é nascida em Santos, mora em João Pessoa há muitos anos, né? Também estreou tardiamente na ficção, em 2001, com um livro chamado Vasto Mundo, que ela queria que fosse lido como um romance, mas, na verdade, ficou conhecido como um livro de contos, porque são narrativas que têm alguma independência, né? Ficou mais conhecida por um livro chamado O Voo da Guará Vermelha, de 2005, e o mais recente dela se chama 40 Dias, da Alfaguara, está sendo lançado agora. E o que eu acho que transparece em todos os livros da Maria Valéria é uma literatura profundamente humanista, em que a palavra ela tem um sentido político muito claro, assim, de libertação dos personagens. E eu acho que isso tem a ver com a história da Maria Valéria de educadora. Ela trabalhou com Paulo Freire, desde jovem, foi fazer trabalho de educação popular no Nordeste, teve uma militância intensa que a levou a sair do país, inclusive. Ela é freira e, enfim, vamos falar um pouco de tudo isso também. Espero que as apresentações estejam feitas e não é papel do moderador falar demais. Então, eu queria começar, mantendo a ordem aqui, perguntando para ouvir o seguinte: com essa história em quadrinho, a Vitória Valentina, você funde esses dois lados seus de escritora e ilustradora. É a primeira vez que você faz isso? Você pretende continuar fazendo isso? Quer dizer, o que significa, depois de tantos romances, lançar um livro, uma narrativa longa em quadrinhos para você? Eu fiz a Vitória Valentina como uma terapia ocupacional. Eu tinha acabado de fazer um romance, o Nada a Dizer, que teve uma repercussão grande. E eu tenho um perfil meio encolhido, não muito... Eu não estou à vontade aqui, por exemplo. Então, quando esse livro me trouxe um feedback, um retorno muito grande, eu precisei fazer alguma coisa para me defender desse livro. Então, eu me tranquei num quarto e fiz o que qualquer um julgaria, e eu também, uma coisa de maluco, que é desenhar com lápis 6B 124 páginas detalhadas, né? Essa história da Vitória Valentina era uma história que já existia. É um livro que foi recusado por todo mundo 2 vezes. A primeira versão dele é de década de 80, sei lá. Eu apresentei uma primeira versão dele, não em história em quadrinho, mas já com essa dupla linguagem, e ele não foi aceito por ninguém. Aí eu deixei esse livro de lado, e eu não sou muito sentimental com as coisas que eu faço, não. Quer dizer, não é aceito, eu jogo fora. Mas esse eu não consegui, e eu já vou dizer para vocês por quê. Aí eu guardei ele, e quando eu me vi afogada pelo retorno do Nada a Dizer, eu tornei a pegar ele, que é um texto dirigido para jovem, não para adulto, e desenhei detalhadamente cada coisinha em 124 páginas. Eu não consegui jogar esse livro fora, porque ele fala de uma história real, como, em geral, todos os meus livros falam de histórias reais, que me foi contada por um garoto do Complexo do Alemão, um conjunto de favelas lá do Rio. Eu morava no Rio, eu só vim para São Paulo há 6 anos. E a história era...
eu só escrevo o que eu não entendo, eu só escrevo o que me bate muito forte, o que me faz doer. É isso que eu escrevo. E essa história desse menino me contando o começo disso, o começo da história, foi uma coisa que eu nunca pude esquecer. Então, eu não consegui jogar isso fora e fiz, então, essa outra versão, e tornei a oferecer para todos os editores e tornei a ser recusada por todos eles. Eu acho que o livro é maravilhoso. É ruim de estar dizendo isso no microfone, é uma cara de pau, assim, terrível, mas eu acho o livro maravilhoso. Aí eu acho o livro maravilhoso e achei assim, o pessoal está maluco, porque o livro é maravilhoso, não é possível. E aí, eu tenho uma amiga, que é editora, e falei, olha, mas é uma editora mini, nano editora, não tem dinheiro para nada. Eu falei, olha, você faz o livro e eu compro 300 exemplares pelo preço do custo do livro. Para mim, me serve, para você te serve, e a gente põe esse livro na rua. E foi o que foi feito. Então, durante um tempo, a Paulinha até comentou isso comigo agora, durante um tempo, eu, pela internet, pelo Facebook e tal, quem me pediu o livro levava, porque eu tinha 300 exemplares em casa, que eu não tinha nada para fazer com eles, então eu estava dando para todo mundo. Agora acabou, viu, gente? Não precisa. Eu só estou com uns 20 e pouco, então não acabou a farra. Mas essa a história do livro e a história dessa recusa. É uma coisa que comigo acontece para burro. A minha literatura é recusada, assim, apesar de eu estar na maior editora hoje do Brasil, né? Talvez, quiçá, do mundo, né? Porque eles se uniram à Pinguim, à Random e tal. Eu tenho uma taxa de recusa de original assim, que eu acho assim, muito grande, né? E talvez, não sei se meus colegas também são muito recusados, mas talvez seja essa, Sérgio, uma das características que nos une, que é uma posição não central, né? Não, cada um na sua posição diferente, quer dizer, nós três temos vamos dizer, lugares diferentes, mas nenhum de nós está no mainstream, né? E esse mainstream que é uma expressão inglesa, que veio substituir até agora há pouco famosa expressão literatura de massa, né? Eu considero literatura mainstream um termo muito bom. Primeiro, porque massa significa aquela totalidade amorfa, né? Que alguém, em geral um homem, em geral um publicitário, modernista, se encarrega de arrogantemente achar que modela, né? Então, a gente estaria nas sobras dessa massa, aquela que é cortada na pia, que fica queimada dentro do forno, éramos nós, né? Mudou, virou mainstream, que eu acho bem melhor, porque se é main, significa que tem outros streams, né? Já melhorou muito, né? E stream é uma coisa em movimento, também já melhorou muito, né? Não que eu acho que seja main, tá, gente? Eu acho que o que é chamado de main não é main droga nenhuma, mas isso já é um outro papo. Então, eu acho que é essa uma maneira de nos colocar numa mesma situação em relação a um stream que se autodenomina main, mas que não é. Nós somos outros streams, pequenininhos, mas em movimento, com certeza. Aproveitar o gancho aqui do mainstream e dos outros streams que a Elvira falou. Não, eu acho que, sem dúvida, vocês três não estão numa posição muito central. Agora, isso vale para, talvez, a maioria absoluta dos escritores brasileiros contemporâneos, né? Quer dizer, eu não sei exatamente o que seria considerado mainstream hoje, mas vender muito, quase ninguém vende. Enfim, eu acho que é uma discussão longa essa aí. O Evandro talvez possa contribuir, porque ele já foi visto dizendo que tem 47 leitores, não é isso? Eu concordo plenamente com a Elvira, porque ela tem dificuldade de publicar um livro que é maravilhoso. Eu tive um sebo e fali por excesso de qualidade.
Eu entendo perfeitamente o que ela quer dizer, porque o mainstream é no sentido de qualidade, de literatura boa. Literatura boa é difícil, os editores não querem mais saber de literatura boa. Eles querem saber de literatura de gente famosa, Jô Soares, Chico Buarque, etc, etc, etc. Eu tinha um sebo e dizia assim, Jô Soares entra no teu sebo? Eu digo, não, querida, aqui só entra literatura. Então, a literatura boa, essa verdadeira, essa que é bem trabalhada, essa que dialoga com coisas. Eu costumo dizer que eu tenho 47 leitores, porque, para me ler, o sujeito tem que saber, pelo menos, quem é Heráclito, quem é Erasmo de Roterdã. Eu estou escrevendo um livro agora que eu dialogo 120 páginas com Sófocles, falando de Antígona. Então, quem não sabe que é Antígona, vai plantar batata, não pegue meu livro, que eu não estou nem interessado. Eu só quero 47 leitores de altíssimo nível. Costumo dizer o seguinte, quando eu escrevo um livro, eu dou o máximo de mim. O leitor nem sempre faz o mesmo. Portanto, todos vocês aqui, se não tiver cultura, pode passar e não ler meu livro, que não vai alterar nada. E sou da periferia da literatura. Raramente saio, já fui convidado 2 vezes para ir no Jô Soares, essa é um idiota. Dependendo do lugar, eu não vou. Estou aqui porque achei simpático, gostei da mesa, gente bacana, culta, que sabe o que quer. Fujo de fama, de tudo mais. Escrevo à mão, não quero saber de internet, não quero saber de Facebook, de nada. Leio dia e noite. Acabei de ler a biografia completa do Goethe, de um italiano, coisa mais linda do mundo. Li George Stein falando de Antígona. Então, ao invés de ficar nessas bobeiras de Facebook, essas merdas todas, conversando com idiotas, estou conversando com Goethe. Goethe. Esse é meu interlocutor. Goethe, Heráclito, e etc, etc, etc. Portanto, eu sou um chato, um bobão, mas quero morrer assim com meus 47 maravilhosos leitores. O mais idiota dele chama Alci Pécora, que é um chato de galocha, mas que sabe tudo de Padre Antônio Vieira. Às vezes eu mando um livro para ele e diz, Evandro, você patinou na página 12. Eu digo, obrigado, Alci, já entendi. E para resumir, Alci Pécora, ele era muito amigo da Hilda Hilst, a doidinha maravilhosa da Hilda Hilst, liga para ele meia-noite, Alci, estou vendo o Camões na parede. Ele diz, como ele está vestido, Hilda? Assim, assim, assim. Não, querida, esse é o Cervantes. Maria Valéria, as suas ficções, elas acabam reproduzindo de alguma forma a situação em que alguém que não sabe ler, que não domina aquele código, recebe, isso principalmente no voo da Guará Vermelha, né? É como se recebesse um prêmio, uma dádiva, que é uma chave também de compreensão do mundo e tal, de tomar posse de si mesma, né? Que é a palavra escrita, que é a leitura, né? Isso te coloca, me parece, numa posição bastante diferente da do Evandro, porque você busca ampliar o acesso dessas pessoas a uma cultura, quer dizer, e não como o Evandro faz de maneira bastante brincalhona, obviamente. Eu estou aqui, quem quiser acompanhar, acompanhe, quem não quiser, dane-se, né? O seu trabalho de alfabetização, de educação popular, também trabalha nesse sentido. Eu queria te perguntar o seguinte, num país tão analfabeto como é o Brasil ainda, infelizmente, em que mesmo a população teoricamente alfabetizada tem problemas, pode ser considerada analfabeta funcional em grande parte, inclusive no sistema escolar. A literatura, ela pode ser um instrumento de libertação, você acredita nisso? Olha, tem umas coisinhas que todo mundo diz, parece que é
o óbvio e que eu não concordo, e eu vou ter que dizer, para começar, senão ninguém vai entender nada do que eu digo. Primeiro, que o conceito de analfabetismo é a coisa mais maluca que tem. Porque você vai na escola, você aprende a decifrar sinais gráficos, associá-los a fonemas que montam palavras. Isto não é nada, isto é uma habilidadezinha como outra qualquer. Então, você pode aprender a ler e escrever, vai ler o quê? Bula de remédio, placa de rua, fotonovela, não sei o quê, etc. E a literatura não passa nunca dentro da sua cabeça nem da sua casa. Eu convivo há 40 anos com um povo para o qual literatura é bem de consumo diário, cotidiano, de primeira necessidade, que se vendia na banca da feira ao lado do saco de feijão a granel, farinha, etc. Eu vivi durante 3 ou 4 anos num povoado do Brejo da Paraíba sem um tostão e nunca passei fome. Ainda convidava a gente da vizinhança para vir comer. Por quê? Eu tinha sempre uma quantidade enorme de macaxeira, feijão verde, franguinho, um preazinho assado, etc. Por quê? Porque chegava no sábado, no domingo, tinha a feira no sábado na cidadezinha maior, a gente ia de caminhão, voltava, e depois eu já estava convidada automaticamente para almoçar e jantar no sábado, no domingo. E para quê? O pessoal abria aquela mala de papelão, sabe a mala do retirante de filme, certo? De filme de seca. Aquela mala de papelão existe, onde se guarda a certidão de nascimento, de batismo, de casamento, se houver, que é raro, o santinho que ele pegou na peregrinação do Juazeiro, e um monte de folheto de cordel. E um livro simplesmente sensacional, que é o Lunário Perpétuo, que todo agricultor do interior do Nordeste, pelo menos nas áreas onde eu vivi, tem. Então, eu me tornei a leitora oficial, quer dizer, a literatura era deles, quem entendia daquilo era deles, eram eles, quem me explicava tudo eram eles, quem me ensinou tudo eram eles, eu era apenas o quê? A máquina que decifra aqueles sinaizinhos. Então, eles passavam a comprar mais, porque agora eu cansei de ver, às vezes, um folheto que ficava famoso, mas que era difícil de encontrar, que as pessoas pegavam emprestado e tinha os meninos que já estavam na escola, que tinha que copiar à mão o folheto para o pai, para o avô poder devolver para o dono, certo? Então, não é verdade, sabe? A literatura já para grande parte do povo brasileiro, ingrediente indispensável do cotidiano. Posso te interromper? Pode. Eu vou contar aqui uma coisa que a Maria Valéria não sabe, nem ninguém sabe. É a respeito de um livro novo meu, que vai sair em setembro, e que tem uma parte grande dele, que foi escrita graças a Maria Valéria. E uma pessoa que trabalha com ela, chamada Cris, e que me levou... uma vez eu estava em João Pessoa e fui, então, com a Cris, de um carro, por uma estrada absolutamente inimaginável de ruim, cheia de livro. Então, esse carro era um utilitário, estava eu e a Cris na frente, sacolejando, na parte de trás do carro, livros também sacolejando. A gente passou por um quilombo e a estrada, que era ruim, tomou um desvio, piorou, até que a gente chegou num cajueiro, aí a Cris estacionou embaixo do cajueiro e falou, é aqui. Aí eu olhei em volta, nós descemos uma pirambeira e tinha uma escolinha. E a Cris, então, levou os livros que ela estava carregando para dentro da escola, e é uma coisa que eu estou contando aqui para vocês, tentando me controlar para não chorar, porque é uma das coisas mais emocionantes que eu já vi na minha vida. A chegada do livro nessa escola. Esse episódio da minha vida está contado no meu próximo livro.
E eu mantive, inclusive, o nome da Cris como uma homenagem a ela, que foi uma pessoa que me marcou muito. Bonito, bonito, bonito. Obrigada, Eu posso fazer um parênteses? A propósito dessa beleza toda, eu quero fazer um parênteses, que elas são bonitas, maravilhosas em todos os sentidos, e eu não sou tanto assim. Mas eu me espelho no Kafka. Eu tenho uma história que eu gosto de contar da boneca do Kafka. Quem não sabe, vai saber pela primeira vez, que é o meu espelho de bondade humana. Kafka, nos seus 2 últimos anos de vida, está andando com a Dora, sua última namorada. Um parêntese, Kafka morre, 2 amigos se encontram e perguntam, quem é a Dora? Ele disse, se você não conhece a Dora, você não conhece o significado da palavra amor. Pois muito bem, tá Kafka e Dora andando numa praça de Praga, de repente o Kafka vê uma menininha chorando. Ele se aproxima e pergunta, por que você está chorando? Ela disse, porque eu perdi minha boneca. Ato contínuo, Kafka falou, você não perdeu sua boneca, ela viajou. Como é que o senhor sabe? Ela escreveu uma carta para mim. Desse dia em diante, o Kafka escreveu 15 cartas para a menina, como se fosse a boneca. E essas 2 mulheres maravilhosas, falando essa coisa linda, me lembrou o Kafka. Agora, eu não tenho essa beleza, essa bondade, nem de Kafka, nem dessas 2 aqui. Se eu passasse numa praça, a menina estivesse chorando, de ai, que saco. Olha, gente, eu conheço o Evandro, ele é um amor de pessoa, isso daí é uma persona que ele veste, toda vez que alguém mete o microfone na boca dele, ele começa, entendeu, a atuar, esse personagem, ele é um quindim de pessoa, dele. Vocês não acreditem em nenhuma palavra do que eles disseram aqui em cima, ele está fingindo tudo. Estragou meu show. Mas, gente, deixa eu falar aqui, esse negócio que a Valéria falou, e que o Evandro falou, e que eu falei, e tal, não sei o quê, é um negócio que tá na minha cabeça já há algum tempo, que é o que exatamente, né? Para que serve, né? Literatura, né? E aí, hoje, no contemporâneo, né, a noção de literatura é completamente diferente do que era no moderno. Até o moderno, a obra de arte, qualquer uma delas, fosse literatura, arte visual, música, ela era considerada completa, né? Então, você tinha aquela obra, você fazia aquilo, e aquilo existia de per si, independente da sua recepção, do seu entorno, das suas condições. A obra era completa, né? Isso foi uma noção que caiu com o moderno, e no contemporâneo, né, hoje, ninguém mais acredita que isso seja possível. Então, a grande diferença entre, acho eu, da literatura mainstream, que não está aqui representada, e nós, é que a literatura mainstream, ela, talvez até pela palavra stream, ela é narcísica, quer dizer, ela na verdade, ela espelha. Quem faz a literatura mainstream é o seu público. A literatura espelha o público, ela confirma, reforça, assegura e acalma o seu público, porque ela é o seu espelho exato, né? O que a gente faz é uma proposta, porque a gente não consegue mais ter certeza de que a obra vai se realizar, a gente apenas propõe um diálogo falho, inseguro, hesitante, que não sabe o que quer. Então, a diferença grande é essa. Quer dizer, então, é claro que nós não estamos falando aqui de absolutos, tirando a Maria Valéria, que tem uma linha direta com o absoluto. Nós 2 aqui, a gente não trabalha com absoluto. Agora, não é absoluto, então, quer dizer, é relativo, ninguém está totalmente de um lado, nem totalmente do outro, mas é evidente que, sim, existe essa diferença. A gente não espelha nada, a gente futuca. Então é isso, mais uma união aqui. Só complementar o que o Elvira está dizendo, que às vezes a gente acerta. Eu vou dizer um livro que eu escrevi, Minha Mãe se Matou Sem Dizer Adeus, e eu conto uma cena de suicídio. Publico o livro e uma moça aproxima-se de mim e diz, que curioso, aquela cena, eu pensei exatamente o que você escreveu. Quer dizer, eu toquei nela sem conhecê-la, narra uma cena de suicídio. Então, acho que o escritor ele fica
palpando, tateando no escuro, e às vezes ele fala com alguém, mas fala lá no fundo da alma desse alguém. Quando eu consigo isso, eu fico feliz. Outra ceninha só, que num livro meu eu crio uma mulher que gostava de subir numa mangueira, pegar uma manga verde, comer, jogar sal e tomar pinga. Isso me reportou ao interior de Minas, a minha infância e tal. Aí uma senhora vem e começa a chorar, dizer, puxa, minha mãe fazia exatamente isso. Então, acho que a literatura é isso, é você cutucar a alma. É um compartilhar de experiência de vida. É isso aí. E aí a gente se junta com a Valéria, que faz exatamente isso. Então, eu acho, Sérgio, que você usou a palavra humanista, e eu não concordo com você, não. Eu acho que não é bem isso, não. Quer dizer, não existe essa divisão a priorística entre, acho eu, entre um cuidado com a linguagem, né, que você citou o Evandro como, vamos dizer, de nós três, o mais próximo disso, e a Valéria como uma coisa mais humana. Não, eu não acho isso, não. Eu acho que, se hoje houvesse uma vanguarda, a vanguarda seria de tentar chegar perto da pessoa, porque, justamente, a literatura mainstream, por que se dirige a um conjunto, a um stream, e não ao indivíduo? Ela não chega perto, ela só finge. Ela finge que chega, dentro da sua hiperbólica explosão cinematográfica e tramas fantásticas e não sei o quê. Ela tenta provocar emoção, mas é um fingimento. Ela supõe o leitor na sua posição de plateia e não de coadjuvante. Né? Enquanto que a literatura que se pretende, que tem a intenção transformadora artística, eu acho que hoje, ao contrário da vanguarda histórica do final do século XIX, começo do XX, em que a Mallarmé, Baudelaire estavam chocados, né, elitistas que eles eram, né, que eles estavam chocados com a vinda, né, daquela massa de camponeses para as cidades, né, falando igual a eles, né? Então, eles tinham que salvar a linguagem do seu uso comum, o que é uma ideia hoje, assim, que qualquer um que falasse um troço desse ia ficar vermelho de pejo, né, de falar um troço desse. No entanto, era o que eles achavam, que eles tinham que salvar o poder poético da linguagem. Quer dizer, eles, inclusive, consideravam a linguagem como um objeto, né, no mesmo pensamento moderno, um objeto completo e não um instrumento de uso que se faz e refaz a cada instância que é usado. Né? Então, eu acho que hoje, se houvesse vanguarda, a vanguarda seria a Maria Valéria, de nós três, talvez a principal, que é o chegar perto, né? o dividir a experiência frágil, errada, humana. Essa é a vanguarda. É isso que sai do mainstream, é isso que sai das explosões dos roteiros mirabolantes, da beleza perfeita dos seus personagens, ou mesmo no sinal contrário dos monstros, né? Também, que é a mesma coisa, né? Vocês percebem, né? Mesmo troço. Então, acho que ela é a vanguarda. Eu estou feliz de ver. Só dizer uma coisinha. Quando eu escrevo, eu nunca tive o projeto de ser escritora. Eu me lembro muito bem do dia em que eu resolvi que eu não queria ser escritora. Porque eu nasci numa família que, dos dois lados, do lado da minha mãe e do lado do meu pai, escreviam-se livros, a casa vivia cheia de escritor, de maneira que eu cresci achando que escrever um livro era que nem fazer primeira comunhão, assim. Chega um dia que você escreve um livro. Então, quando eu comecei a aprender a escrever, eu comecei a escrever meus livros, fazia edições, desenhava tudo, fazia edições de 5, 6 exemplares, pedia para minha avó, para minha mãe, passar uma costura no meio assim, distribuía na família. Todo mundo falava dos meus livros, como falava do livro do primo tal, de fulano tal, de tal. Aí eu me lembro que na casa da minha avó se reuniu a minha tia, que era poeta e tinha paralisia infantil, não sei se é por isso, ela tinha dificuldade de mobilidade. Então, era na casa da minha avó que juntava os escritores da cidade, os poetas, os que vinham de férias para o Parque Balneário.
E a gente vivia no meio daquele negócio ali, né? Rubens, meus primos que estão aqui. A gente ficava ouvindo aqueles poetas, aquelas coisas. E eu me lembro um dia, uma tarde, que eu estava dando aula de alfabetização para os bagrinhos do Porto. E voltei a pé pela praia e fui para a casa da minha avó. Mas eu estava cheia de areia, e era de tardezinha assim, eles já estavam tudo lá, estava meio frio. Eu passei por fora e vi todo mundo pela vidraça. E aquilo me deu uma sensação assim de um aquário, com aqueles peixes todos fechados lá dentro. Os peixes eram os escritores. Eram os escritores. E nós assim, aqui. Porque era assim, a minha família, como eu gostava de escrever, escrevi, fazia mesmo. Então, eu já fiquei sendo assim nomeada a escritora da próxima geração. Como para mim devia ser normal, depois eu fui desconfiando que não era. E aí, eu me lembro que naquele dia, que eu não sei precisar se eu tinha 15, 16 anos, 14, sei lá, para mim eu tive claro assim, eu não quero ser escritora, porque eu não queria ficar dentro daquele aquário. De repente eu vi aquilo como uma coisa estranha a mim e fui-me embora, peguei caminho. Agora, hoje, então, o meu caminho foi um caminho que não é caminho de escritor, é caminho de ir para o meio do mato. Então, quando eu escrevo, eu não li nada de teoria literária. Eu, com 16 anos, eu fiz lá o exame da Universidade de Nancy, porque eu queria poder trabalhar. Eu falava francês desde criança, então não foi muito difícil, só tive que engolir da Chanson de Roland até Sartre, mas eu, como lia depressa, li tudo, li Proust inteiro, sem entender nada. Enfim, achando assim, bom, que chato, li Madame Bovary, achei que mulher besta, boboca. Mas você ainda está em tempo de ir em busca do tempo certo, perdido. Não, já li aquilo várias vezes. Porque eu tive um professor maluco na Aliança Francesa, lá em Santos, que dizia, ninguém aprende francês se não lê Proust do começo ao fim, porque aquilo é que é o bom francês. Então, eu tive que ler num ano tudo, tinha 15 anos, 14, sei lá. Enfim, e pronto, nunca na minha vida eu li nada de teoria literária, graças a Deus. Hoje eu dou graças a Deus. Então, como é que eu faço a crítica do que eu escrevo? A minha crítica básica é o seguinte: os meus personagens, as pessoas sobre as quais eu estou escrevendo, poderiam ler este livro e compreendê-lo e se encontrar nesse livro? Esse é o meu critério de avaliação. Tanto é que tem o Voo da Guará Vermelha, que se você pegar cada capítulo, qualquer um que saiba ler ou que ouça ler vai entender muito bem. Só que a estrutura é muito complexa para o leitor não habituado. Tanto é que eu fiz um plágio de mim mesma e eu peguei e fiz uma autobiografia de um dos personagens que está aí, eu vi que tem aí, porque o Voo da Guará Vermelha está esgotado, mas esse tem aí, chama-se O Ouro Dentro da Cabeça, porque, amigos meus, é um livro sobre o desejo, a paixão por aprender a ler, para ler todas as histórias que estão em todos os livros que se escreveram no mundo. Aí, meus amigos que trabalham com educação de jovens e adultos diziam, a gente fica louco para dar esse livro para o pessoal ler, mas o livro em si é muito difícil, porque ele vai e volta, tem muitas narrativas entremeadas. Então, eu peguei e fiz um, assim, mais preparado para o neoleitor, quer dizer, aquele que não domina completamente a técnica da leitura. Porque aprender a ler é que nem aprender a dirigir automóvel. Você, nos primeiros tempos, pode até já estar com a carteira, mas você fica pensando em pedal, mas não peça para você apreciar a paisagem. Se você tiver, né, até você ser capaz de dirigir um carro e apreciar a paisagem e conversar, você tem que automatizar aquilo. Isso é mais difícil para o adulto. A gente que foi alfabetizado quando era criança não se lembra desse período. Evandro, uma curiosidade que eu tenho. Desculpe. Oi, não, desculpa, Vira. Eu queria trazer a conversa de volta para um certo, que eu acho que assim, ela pegou fogo, vocês saíram falando, conversando como eu tinha, aliás, torcido para acontecer,
Mas, assim, algumas coisas estão ficando para trás e eu queria voltar para dar uma amarrada. Mas só posso fazer um parênteses do que eu acho que é a Valéria. Modérinos. Só um parênteses, que eu não conhecia a Valéria. A Valéria está me lembrando um amigo querido que chama-se Juliano Garcia Peçanha, um escritor maravilhoso. Maravilhoso. Aí, uma vez, maravilhoso. Eu conversando com ele estava estudando na USP. Eu falei, Julianinho, a USP. Evandrinho, a USP é forte à parte, eu sou índio. Não, só queria fazer 2 observações que ficaram para trás aí. Uma delas é essa questão da oposição que a Elvira disse que eu fiz entre o trabalho de linguagem do Evandro e o humanismo da Valéria, e eu acho que isso não ficou claro. Eu não oponho o trabalho de linguagem ao humanismo, e acho que vocês 3 têm trabalhos de linguagem muito marcantes. O que eu acho é que o Evandro se caracteriza mais por uma estetização maior, ao nível até do cômico em alguns momentos, né? Um uso das referências clássicas e tal, num contexto que não é clássico, uma brincadeira com palavras, com invenção, vocabular muito maior, e não é dizer que isso não compartilhe também do humanismo. Qualquer literatura é humanista, talvez até a poesia concreta fosse humanista, no fundo, porque, enfim, estava experimentando limites humanos de comunicação. Mas eu sustento que, me parece que a Maria Valéria tem um trabalho mais voltado para o humanismo. E o caso da Elvira é uma literatura muito mais, me parece, assim, talvez seja até a que está mais próxima de mim. Eu sou leitor da Elvira há muito tempo, a mais próxima do meu jeito de fazer, de ler, das coisas que eu gosto. Tem um questionamento do que é narrar uma história, né? Tem um corpo a corpo com o leitor, uma luta corporal com o leitor, como se o escritor estivesse fazendo uma DR com o leitor o tempo todo, né? E isso traz uma aspereza. Ontem, conversando com o Cristóvão, na mesa do jantar, o Cristóvão ele veio com uma sacada boa sobre a sua literatura, que eu vou tomar liberdade, eu não consultei ele, mas vou tomar liberdade de reproduzir aqui. Ele falou de uma empatia negativa, não foi essa a expressão? Tem uma empatia negativa, porque assim, você sonega a empatia fácil do personagem, com o qual o leitor se identifique e tal. Você quebra esse pacto de confiança que o leitor ingênuo espera o tempo todo, mas isso acaba criando uma nova empatia, uma empatia de segundo grau, uma empatia negativa. Legal, gostei. Legal, né? Mas isso me lembra quando a gente estava num debate, a Elvira com o Ricardo Lises, ela começou dizendo assim, à primeira vista eu sou chata, rabugenta, não sei o quê, depois vocês vão gostando de mim. E é a mesma coisa da literatura, você vai lendo uma página, 2, o que é? Quando vê, já terminou e achou demais. A Elvira é assim, primeiro impacto, você fala, bom dia. É capaz de perguntar, bom dia por quê, ô filho da puta? Aí, bom dia. Aí passa um pouquinho, estou na frente do carro, digo, está ventando muito atrás? Não, querido. Pronto, aí eu desmaiei. Um outro ponto que eu queria voltar, que é justamente sobre... Deixa eu dar minha piadinha também. Também é sobre mim? Eu sou a pele aqui do grupo, é isso? Querida, eu adorava os livros da Elvira, porque a gente parece completamente diferente. Outra coisa, eu não conhecia a Elvira, então eu adorava os livros. Agora eu adoro a Elvira e os livros. Não seja implicante, vai. Aí, a gente estava organizando um agosto das letras lá em João Pessoa. Aí eu falei, vamos, pessoal, quem que a gente vai convidar? Gente bem, Elvira vinha. Só que como é que falava com a Elvira? Aí eu escrevi para uma amiga no Rio, que eu sabia que era amiga da Elvira, que conhecia a Elvira, falei, arranja um e-mail da Elvira para mim. Ela falou assim, eu te dou o e-mail agora. A Elvira não é fácil, a Elvira não é para qualquer um, não. Eu digo, deixa comigo. Aí me comunico com a Elvira.
Aí a Elvira chega, eu digo, olha, Elvira, eu estou à disposição. Eu era extranumerária, eu estava ajudando meus amigos a arrumar um negócio. Então, eu fazia o que eu queria. Eu falei, olha, Elvira, se você quiser conhecer a cidade, eu estou às ordens, eu estou aqui de guia turístico, não sei o que. Não, eu prefiro andar sozinha pelas praias. Aí eu falei, agora tem um negócio aí que, se você quiser, como tem uns livros seus, porque ela tinha uns livros infantis que a gente tinha na biblioteca do Livro em Roda, que é essa que ela diz, eu falei, os meninos ficam absolutamente felizes quando aparece um escritor, porque o escritor, na roça, parece um ser do Olimpo. Então, quando a gente pode levar um escritor, você toparia dar uma voltinha, mas se você não quiser, não vai. Aí ela foi, ó. Essas Então, voltinhas é o que eu mais gosto de fazer. Eu sou... É difícil... Bom, assim... tem algumas plateias que eu, de fato, não gosto. Então, eu fui para São Paulo há 6 anos e eu não gosto da plateia de São Paulo, né? Então, eu evito falar em São Paulo, capital. Eu não gosto mesmo. Eu não acho uma plateia que me atraia, né? Agora, se você me convidar para ir para o Sertão do Cariri, para o Raso da Catarina, entendeu? Para Pirapora de Bom Jesus, Mato Dentro, eu vou na mesma hora, porque o que me interessa é chegar perto das pessoas, conversar, e é isso que faz a minha vida, é esse o meu retorno, é isso que eu como, é isso que me alimenta, são as pessoas, e elas não estão em São Paulo. Eu queria só fazer uma observação, um parênteses rápido, que eu sou o contrário da Elvira. O sujeito se aproxima de mim e normalmente diz assim, puxa, você é muito mais interessante do que seus livros. Outro ponto que eu queria voltar é a questão do analfabetismo e da educação e da literatura e tal. Queria só fazer uma observação sobre o que a Maria Valéria disse. Não acho que faça o menor sentido você dizer que a alfabetização é igual à literatura. A literatura, ela nasceu oral e a transmissão dela foi oral muito antes de ser escrita. E ela, assim, sobrevive e, assim, subsiste em muitos lugares. Agora, me parece que ela, com o processo acelerado de urbanização do Brasil, ela depende cada vez mais do suporte escrito. Esse tipo de tradição oral, que é muito bonito e que deve ser preservado, ele está se perdendo, me parece, junto com as levas e levas de imigrantes que vão para as cidades e, desenraizados, perdem as comunidades e né, em que esse tipo de transmissão de cultura existe. E eu acho que, assim, não sei, a mim sempre me incomodou muito, e cada vez mais incomoda, que uma tiragem de 3.000 exemplares seja considerada aceitável, mais do que isso, boa, num país de 200 milhões de habitantes. Eu acho uma vergonha, e eu acho que é uma coisa que o Brasil deveria abrir o olho e um problema que ele deveria atacar o quanto antes. Na verdade, já estamos atrasados. Eu acho que nós temos uma educação de mentirinha, uma educação ruim, péssima, que, quando promove a alfabetização, é para ler placa de trânsito, não é para ler nada mais sofisticado do que um jornal popular, né? E olhe lá. E, num ambiente como esse, a literatura eu me lembro de uma frase do Vargas Llosa, que diz que tem algo de ele sempre achou que tem algo de absurdo em ser... Ele é um escritor do Peru, né? Em ser escritor numa sociedade em que a maioria absoluta da população não lê, não sabe ler, e a minoria que sabe ler não quer ler. E eu acho que isso traduz muito o que ocorre no Brasil também, né? E se liga, de alguma forma, ao que você estava falando sobre literatura mainstream e tal. Quer dizer, o fato de se alcançar pouca gente também tem a ver com o fato de que a gente está trabalhando com uma linguagem que é
uma linguagem acessível a muito pouca gente, não é? Eu acho sim, Sérgio, eu acho sim. Eu acho que assim, é como se precisasse ter... inclusive, se você for pensar do ponto de vista quase que sociológico, né, você vê que, de fato, existiria agora um espaço para uma vanguarda, né, que seria, como eu disse, uma vanguarda ao contrário da vanguarda histórica, né, que seria uma vanguarda para chegar perto, né, e não para elitizar, né. Sim, eu acho sim. Quando você fala das levas de imigrantes, né, e da perda de uma eventual linguagem comum, né, que essas pessoas teriam, né, não sei. Tem uma visão de museu, né, um pouco, né, então vamos preservar a pureza da cultura, não sei das quantas, não sei o quê, que não é muito a minha, não. Eu acho que é para misturar, sim, e eu acho que ressurge. Eu sou uma fiel, convicta da vitória dos vencidos. Tá? Eu acho que todos os que são vencidos são os verdadeiros vencedores. Mesmo que você perca, você está dando para o vencedor a sua cultura, e isso é a sua vitória. Né? Então, eu acho que as levas de imigrantes trazem com eles essa enorme riqueza. Então, são eles os gloriosos, né? E não quem já estava lá. Não tem né? nada contra eles, não. Eu digo, perde-se, há um desenraizamento aí, e muitos estudos sociológicos mostram que essa é a grande massa que está engordando as igrejas evangélicas, né? O cara chega, ele perde os laços tradicionais. E tem que buscar alguma comunidade, né? Tem que buscar. Eu antes de vir aqui nessa palestra, não sei quem de vocês assistiu, teve um menino que falou aqui do lado, Daniel, sei lá, um poeta marginal da periferia. Ele trabalha na Fundação Casa de São José dos Campos, né? Aí ele estava falando um pouco do hip-hop, né? Um pouco dessa poesia marginal de hoje, né? Que é, sei lá, Sérgio Vaz, enfim, né? Cooperifa, né? Enfim. Aí eu estava me lembrando da atitude do Guimarães Rosa, né? E eu vou, só para variar, pichar uma vaca sagrada da literatura brasileira, né? Então, Guimarães Rosa, que é um cara da alta classe média mineira, né? Médico, acho que ele foi diplomata também, né? Pois é. Aí ele fez lá a sua viagem para o interior de Minas e colheu, então, a linguagem que ele viu, né, no interior de Minas. E ele tem... Eu acho ele criminoso, eu detesto ele. Ele tem um conto chamado A Menina de Lá, acho que é esse o título, em que ele está descrevendo, então, a história de uma menininha e tal, não sei o quê, a menininha morre, não sei o quê, e essa menina, que seria uma criança um pouco especial, que não fala direito como todo mundo fala, ele repete essa frase estranha, então, local, individualizada da menina, e explica. Então, não só ele rouba a voz da menina, como ele põe em cima da voz da menina a explicação dele, de alta classe média, urbana, moderna, dizendo o que aquela menininha, então, teria querido falar com aquela frase, né? Uau, sabe? Detesto, assim, acho assim, o fim. Acho que, no meu mundo, a menininha ressurgiria com a sua frase especial, e a explicação do Guimarães Rosa sumiria na poeira do tempo. Bonito. Eu não sei falar sobre essas coisas. Eu costumo dizer que eu sou passarinho, não sou ornitólogo, e não entendo mesmo, sou um cara autodidata, eu sou ignorante por conta própria, e isso me facilita ser alienado. Eu apenas costumo dizer que nós vivemos num país em que você está do lado daquele que leu e não entendeu, que é Fernando Henrique, e aquele que nunca leu. Então, que merda é essa? Eu só quero escrever e todos eles vão à merda.
Todos. Então, eu não me meto nessa coisa, não quero saber de nada. Parabéns quem se mete para lidar com o povo. Eu não quero saber de povo, nem de político, nem de nada. Eu quero escrever a miséria humana, o suicídio, a solidão, a morte, essas coisas todas. Porque não acredito em político nenhum, não sou pessimista até dizer chega. Penso exatamente como o poeta Paulo Mineiro, lá, Paulo Mendes Campos, viver dá azar. Maria Valéria, algum comentário sobre a última afirmação do Evandro? Sobre? A última afirmação do Evandro. Olha, eu podia até dar uma de chique aqui, dizer realmente o mundo é uma de anta ou de qualquer outro bicho, etc. Só que não dá, entendeu? Porque a vida que eu vivi, eu seria uma negação, eu jogaria no lixo meus 71 anos, se eu dissesse que o mundo não tem jeito, que é tudo uma porcaria, que a humanidade... Porque, então, por autodefesa e sobrevivência, eu tenho que dizer o contrário. Porque eu passei por coisas que marcam uma pessoa. Por exemplo, não sei se alguém de vocês aqui já viveu isso, quer dizer, de ter crianças de 1 ano, 2, 3, morrendo nos braços, e você sabe o que é que era preciso, e você não pode fazer nada, você chegou tarde demais, sabe? Então, não dá. Eu tenho que aparece uma história que aparece 2 vezes nos meus livros, em 2 livros meus, aliás, aparece no Voo da Guarda Vermelha, e tem uma outra versão, que é uma história que me aconteceu a mim. Eu devia ter uns 8 anos de idade, eu ia passar as férias todos os anos na casa do meu avô, dos meus avós em Belo Horizonte, e tinha uma amiga lá, que eu gostava demais de ir para a casa dela, porque era na beira da cidade, assim, lá na serra, a gente ia para o mato, etc. E ela, há 1 ano, quando eu cheguei, ela tinha ganho um sagui. E eu me apaixonei perdidamente por esse sagui. Então, eu queria ir para lá todos os dias, e eu fazia baixezas para ela me deixar ficar com o sagui. E o sagui era amarrado na ponta de uma correntinha. E um dia eu deixei escapar o sagui. E aquilo era um drama, porque o sagui não era meu. E o sagui ia correr atrás, e eu ia correr atrás do sagui, e na minha ingenuidade de 8 anos, a correntinha ia andando atrás dele. Quando eu consegui chegar perto, eu não conseguia pegar o sagui, mas eu pisei na correntinha para segurar o sagui. E eu matei o sagui. E isso me perseguiu a vida inteira. E já teve gente que falou sobre esse negócio aí, dessa história do sagui, disse que tomou como exemplo, porque sabe que eu sou freira, então é a culpa cristã, não sei o quê. A psicanálise, né? A psicanálise. Essa mulher vai para o inferno. Porque é o seguinte, entendeu? Aquilo, para mim, foi a descoberta da fragilidade da vida. Porque o sagui, para uma criança de 8 anos, é uma pessoa, né? E eu vi ele morrendo, na minha mão, olhando para mim, já não conseguindo mais respirar, então, isso são coisas, e depois essa experiência ela se repetiu muitas vezes na minha vida, porque eu fui para o sertão de Pernambuco, porque aí eu vi aqui no papelzinho da coisa, diz assim, que eu me exilei. Eu nunca me exilei, a minha congregação é que me mandava para fora para ver se ficava lá, porque as minhas irmãs não dormiam de noite, de medo que a polícia chegasse para me buscar. Aí eu dava uma volta, convencia todo mundo e voltava para cá. Eu fiz isso 3 vezes, em 69, em 72, em 76, eu ia e eu voltava. Aí eu acabei indo para o sertão de Pernambuco, onde eu supunha que ninguém ia me achar, ninguém me conhecia, que as pessoas não iam ficar sem dormir. E aí para mim foi muito mais radical a mudança para o sertão de Pernambuco do que desembarcar em Paris. Quando estava na escola, eu tinha o meu fichário da escola encapado com um Plan de Paris à vol d'Azur. E então eu cheguei lá, eu saí na rua e sabia exatamente onde eu estava indo. Enquanto que eu cheguei no sertão, eu tive que aprender a lidar com uma coisa terrível. Quando eu era criança, como eu sou sobrinha bisneta do Vicente de Carvalho, com 5 anos, eu sabia recitar tanjo, sino, tange, numa voz de choro,
numa voz de choro tão desesperada: pequenino, acorda, olha que te levam para o mesmo lado de onde o sino tange, com uma voz de choro. Eu ouvia isso, só que depois eu cheguei lá e todo dia o toque, o repique do sino para enterro de anjinho é diferente do de enterro de adulto. Então, sabe, ou eu tinha dito, é tudo uma grande, e que dane-se todo mundo, naquele momento, mas eu não disse. E aí, agora é tarde demais, eu não posso dizer, entendeu? Sim. Então, porque aí o resto da minha vida eu tentei fazer o que me parecia. Concordo que não dava para esperar, ainda mais que era o tempo de uma ditadura, que esperar que viesse de lugar nenhum. Então, o rumo da minha vida foi tentar fazer com que as pessoas descobrissem e descobrir junto com elas, porque eu também não sabia, como que a gente faz para poder ter vida, viver, ser feliz, viver cada dia e não estar com a morte ali, o medo e pronto. Então, eu fiz isso, então eu vivi no meio dessa... Eu não posso me trair agora e fazer uma literatura pessimista, que está na moda, que é mais bacana, mas... Então, eu continuo escrevendo para... Eu sempre digo o que eu queria, quando morresse, que escrevesse... Não tem um negócio de botar escrever uma coisa em cima do túmulo? Na lápide. Eu queria assim, todo mundo entendia o que ela escrevia. A minha grande ambição... Eu não coloco isso, para mim isso não é de jeito nenhum uma profissão de fé literária, que eu gostaria que todo mundo me seguisse, nem um pouco. É o que dá para fazer, no meu caso. É o que dá para fazer, Evandro, como história qualquer. Eu posso fazer um parênteses? Eu vou te botar no fogo depois. Não, pode viu? me botar. Aumenta o teu parênteses o máximo que você puder, porque depois eu vou te botar no fogo. Pode colocar no fogo. Eu vivi 25 anos bebendo. Tomei fogo, babu. Acontece o seguinte, a sua história de sagui deve ter duas explicações, uma psicanalítica e a minha, que é humor. Quando você fica nervosa, todo mundo tem o direito de dizer: ih, ela está com a macaca. Está com a macaca. Eu nasci em 1942 E num vou porto contar sob blackout. Eu sou neurótica de guerra, cuidado comigo. Não. Estou no meio de duas feras aqui. Eu quero contar o seguinte, que esse meu pessimismo é lírico. Eu tinha 18 aninhos de idade, meu tio era um espírita famoso em Uberaba. Ele disse: Evandro, venha conhecer a vida. Fomos numa rua de periferia, barra pesada, de repente entra numa casa de chão de terra batida e tem um velhinho se aproximando e duas moças de 14, 15 anos acocoradas ali. O velho vem se aproximando e ele diz: esse cara, falou baixinho, é pai e amante das duas. Bom, história 1. História 2. Trabalhava em banco, teve um problema de falsificação, eu era importante no banco, fui preso. Fico 30 horas encarcerado, época do Esquadrão da Morte. De repente, pum, cai um cara todo ensanguentado na minha frente, chamava-se Pelezinho. Dorme, conversamos 5 horas sem parar. Dia seguinte, soube o jornal, Esquadrão da Morte mata Pelezinho. Eu tenho grandes experiências. O meu pessimismo é um pessimismo lírico. Amo o ser humano. Eu não amo pátria, eu não amo instituição. Quer que Folha, Estadão, Globo, Brasil, vai tudo a merda. Eu amo pessoas. Pessoas carinhosas. Se é pobre e interessante, chegue-se a mim. Se é idiota, vá à merda. Não tem esse carinho, essa santificação. Mas eu amo a pessoa. Eu conheci, que já morreu ano passado, um cidadão que era tido de extrema-direita, amigo do Roberto Campos. Chamava-se Alberto Tamer. Ele ajudava em off 5 famílias na periferia. E eu disse: Tamer, você foi o único comunista que eu conheci na vida. E ele era tido como extrema-direita. Então, com o tempo, você vai se afastando do mundo e vai lendo seus livrinhos, escrevendo e esperando o tal do infarto chegar
E aí você não faz mais essas coisas que nós estamos fazendo aqui, porque para cara como eu, dá um cansaço. Bom, está preparado? O Evandro foi publicitário. Ele não fala isso, entendeu? Mas ele foi. 20 anos. Então, é isso que eu tenho a dizer, tá entendendo? Aí ele fala mal de político, mas sabe qual é o problema? A grande divisão entre o bem maior é o direito à identidade. Esse é o bem maior. O privilegiado tem uma identidade, o desprivilegiado não tem identidade. E o publicitário dá, ou melhor, faz acreditar que dá a identidade através da compra, da aquisição do tênis, do celular, da geladeira, ou de uma certa aparência, ou de um ethos de consumo, né? Então, o publicitário é o verdadeiro criminoso, porque a identidade, evidentemente, não está nem no celular, nem no tênis, nem nesse ethos de consumo, e sim nas coisas que você consegue saber de você mesma, e daí vem a importância da literatura, da reflexão, do pensamento, e isso publicitário nenhum dá para a gente. Então, pronto, te botei no fogo. 20 anos eu fui um canalha. Só que eu estou ao lado aqui de uma cristã, estou fazendo a minha meia-culpa e ela tem que me perdoar. Senão ela não é freira. Gente, o nosso tempo está começando a se aproximar do final aqui. Queria aproveitar que a Maria Valéria abordou um dos temas que estão norteando aqui as conversas do festival, que é o aniversário, o famigerado 50 anos da ditadura militar, que começou em 1964. E a Maria Valéria já falou um pouco desse período, do trabalho dela, das vezes que ela teve que sair do Brasil. Eu queria perguntar também, e pedir para vocês serem breves, para a gente poder ainda fazer uma ou duas perguntas do público. Como é que foi para vocês? Vocês já eram, ao contrário da maioria das pessoas, eu acho, que estão presentes aqui nesse auditório, adultos, né? Pessoas, cidadãos plenos, quando veio o diabo dessa ditadura. O que isso significou para vocês, em termos pessoais e artísticos também, Elvira? Bem, eu era jornalista e eu tinha uma dificuldade muito grande de trabalhar. Tá? As pessoas sabiam o que eu pensava e não me davam emprego. E eu era mãe solteira. Eu tinha minha filha era recém-nascida, ela nasceu no começo, em 71. Né? Então, eu não participei, embora as pessoas que estivessem no meu entorno fossem presas, massacradas, saíssem, a maioria do movimento AP, que, inclusive, acho que teve ligação, inclusive, com o movimento da Maria Valéria, não sei, mas eu, pessoalmente, eu trabalhava em 3 empregos, tentava trabalhar em 3 empregos para poder sustentar minha filha, 3 empregos mal pagos, fora da minha profissão, porque na minha profissão eu não conseguia trabalho. Então, foi uma época, para mim, terrível. Eu tenho um pequeno depoimento para dar. Para quem não viveu na ditadura, vai entender o tamanho que é a coisa. Um amigo me liga, eu morava num BNH, lá em São Paulo, e aí ele liga e fala assim, ele está voltando. Eu digo, ele quem, cara? Ele! E eu insistia, ele quem, fulano? Eu não posso falar, ele. O Luiz Carlos Prestes estava voltando para o Brasil, ele com medo de dizer o nome dele. Isso é ditadura. Bom, em 1964, no dia 1º de abril, você estava com a perna quebrada. Eu acordei com a perna quebrada lá em Montevidéu. Eu era dirigente nacional da JEC, da JUC, a gente tinha criado a AP,
havia um acordo tácito de que quem era dirigente de JEC, de JUC, não podia ser dirigente da AP, para não JUC é Juventude Universitária Católica, tá? Para os novinhos. Que realmente a origem da AP, que quando eu penso hoje, eu estava na reunião de fundação, ao meu lado estava o Zé Serra. A composição inicial hoje não se juntava em lugar nenhum. Era bem engraçado esse negócio. Pronto. Então, eu era militante de base da AP, mas o meu próprio trabalho como articuladora nacional e latino-americana dos movimentos de juventude de ação católica, que, a partir do final dos anos 50, começa a tomar uma posição cada vez mais à esquerda, né? A gente não era comunista, primeiro a gente se ocupava de brigar com os comunistas, depois a gente começou a se juntar. A prisão fez esse grande serviço de botar todo mundo junto e a gente começar a conversar. Eu nunca fiquei presa, eu fui apanhada várias vezes, não fiquei presa. Aí eu entrei no convento logo depois de 64, depois que eu consegui voltar para casa, todo mundo fugindo para o Uruguai e eu caçando jeito de voltar, foi complicado, voltei. Aí fui para o convento, era uma coisa que a gente já tinha resolvido antes, não fui só eu, foi todo um grupo. Os meninos foram para os dominicanos e as meninas fomos para a minha congregação, que era onde a gente tinha a possibilidade de... Já via que tinha uma possibilidade de fazer aquilo que a gente achava que era o que a igreja tinha que fazer, que era ir para o meio dos pobres. Era antes ainda do final do Concílio Vaticano II e da Teologia da Libertação, que nós nos consideramos coautores, porque quem escreveu o primeiro livro, Teologia da Libertação, recolheu o que era a discussão da juventude de ação católica na América Latina desse tempo. Toda uma história que ninguém sabe. Tem alguma coisa nos livros do Beto. E pronto. Aí o que aconteceu? Aconteceu que a gente, estando no convento, a gente acabava sendo o refúgio dos companheiros que estavam fugindo, correndo, passando perigo, escapando, etc. E a gente fazia isso de uma maneira assim, sem nenhuma cobertura. Cansei de esconder gente pelos conventos do Brasil, empregar gente com nome trocado nas escolas da minha congregação e tudo. Aí chegou uma altura, a gente, eu, os frades, tudo, a gente disse, olha, a gente tem que se organizar. A AP ficou com raiva da gente porque a gente foi para o convento, e aí a gente se organizou com a LN. Nós éramos um braço não armado da LN, a gente não tinha nenhuma relação direta com o braço armado, porque nós éramos a rede de segurança, de resgate do pessoal que estava em perigo, então, de tirar do muita país, história, etc. Tem muita história. O meu companheiro, o Roberto, ele pegou emprestado o Volkswagen do pai e ele tinha uma namoradinha na época e tal, então foram os dois dirigindo o Volkswagen do Rio até São Paulo, com um dirigente, que agora não me lembro quem era, o Jean-Jacques, não me lembro quem era, escondido no banco de trás, com aquele Volkswagenzinho azul, puf, 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 emprestado do pai. Quer dizer, se pegam, quer dizer, o velho Otto, que era um alemão que não tinha nada a ver com nada, ia ser preso, entendeu? Porque o carro era dele, e era um cara assim que mal falava português, assim, que era químico da Baia, assim, e, enfim, essas coisas assim completamente doidas por aí. Eu posso falar uma coisa a propósito do Serra que você falou? Serra, José Serra. Eu tenho uns amigos que são atores e atrizes, ficam lá na Praça Roosevelt, e dizem que um dia o Serra estava jantando com duas pessoas, eu não posso falar quem, e sempre tem aquele bêbado maravilhoso, de improviso e tal, ele se aproxima, tem vinho e queijo na mesa, ele chega e fala, "Ê, Serra", se alimentando bem, o Serra diz assim, usufruindo das belezas da França, vinho, queijo, aí eu bebo, e a guilhotina também, né? Só que teve pouca guilhotina lá, foi uma das coisas que me fez... Então, a minha congregação me mandava embora, porque eu sempre podia, a qualquer hora, à beira de qualquer horror que podia acontecer. E eu voltava, porque eu chegava em Paris,
que era natural ir para lá, era lá que estava o Conselho Geral da Congregação, tinha casa à vontade. Aliás, eu tinha casa em qualquer lugar do mundo e tenho até hoje. Aí, e eu encontrava um monte de gente, um monte de bundão que eu conhecia muito bem, que nunca tinha feito nem faria nada, e estava lá posando de exilado, porque havia, naquele tempo na Itália, tinha uma duquesa. Eu me lembro que eu cheguei na Itália com os originais das cópias das cartas do Frei Beto, que eu tinha conseguido tirar da prisão, copiado, para ver se a gente conseguia publicar. E, de fato, eu consegui publicar na Itália, em 72, Dai Sotterranei della Storia. Então, eu chego em Roma e eu tenho que procurar por onde que eu chego para propor isso que se publique. E aí eu falo com uns amigos que estavam estudando no Colégio Pio Brasileiro, sei lá, não sei com quem, disseram, não, você tem que ir na casa da duquesa. Então, tinha uma duquesa lá em Roma que criava brasileiro exilado como bicho de estimação. Toda quinta-feira, eu não me lembro o nome da duquesa, eu já tentei lembrar, porque é um negócio que parece ficção, mas era verdade. A duquesa, toda quinta-feira, ela dava um jantar para os exilados brasileiros. Gente, tinha coisa na França, tinha coisa em vários lugares, e eu encontrei um monte de gente, e aquilo me deu uma revolta, entendeu? Do cara dizer, ai, nós estamos aqui, você também teve que vir, que bom. Eu disse, mas você está fazendo o quê aqui, meu? Seu abestado, que você nunca fez nada, eu conheço você muito bem, nem ia fazer, e o cara posando de exilado e se beneficiando, entendeu? Então, isso me dava uma revolta, que eu peguei e saí, fui para a Argélia. Depois eu percebi que na Argélia eu não tinha nada para fazer lá, eu passei 3 meses lá, aprendi um monte de coisa, voltei para a Europa, aí fui para os Estados Unidos, atravessei os Estados Unidos, o México, e voltei pelo Amazonas. Porque o livro saiu lá, a gente se via vendo espião em todo lado. Depois eu tinha andado um bocado de tempo com o Tito em Paris, que o Tito já estava muito perdido, né? Ele via o Fleury no meio do metrô em Paris, saía correndo pela rua, a gente tinha que andar com ele. Foi muito doloroso. Então, a gente nunca sabia que risco estava correndo, né? Então, essa vez era mais complicado, porque se eles sabiam que eu tinha levado o livro, quem era o responsável pela publicação do livro, não sei o quê. Aí eu fiz a volta mais maluca, né? Eu fui embora, como eu, voltando da Argélia, tinha uma greve da Alitalia que carregava a valise diplomática do núncio apostólico. Então, eu tive que levar na mão, num outro avião, a valise diplomática. Então, me deram uma carta com todos os selos e lacres da Nunciatura Apostólica para eu entregar na Secretaria de Estado do Vaticano e devolver a carta. Eu fui e não devolvi essa carta. Então, eu guardei essa carta, devolvi, entreguei a valise lá, e essa carta eu fui pedir visto para os Estados Unidos e eu deixei ela esquecida dentro do passaporte. Então, me deram um visto americano por tempo indeterminado, múltiplas entradas. E aí eu fui para os Estados Unidos para atravessar, voltar, tinha minhas irmãs lá e chegar. Essas coisas me deram uma espécie de salvo-conduto que me fez poder ir e voltar, e que era por mero acaso, não tinha organização nenhuma capaz de fazer um negócio desse, uma carta do Vaticano, com aqueles lacres em relevo, e aqueles negócios todos, assim, que me defendeu em várias ocasiões na vida. Então, eu atravessei beirando grandes perigos e escapei de todos, porque eu acho que meu anjo da guarda foi encarregado e tinha uma missão para mim, e eu estou aqui ilesa. Muito bem. Que lindo, Valério. Olha, eu me lembrei de uma coisa, lendo um livro sobre a biografia de Stalin, e um poeta maravilhoso russo, Mandelstam, não sei se é assim que pronuncia, Mandelstam, ele é condenado à morte, sabe que vai morrer dentro de 3 dias pela polícia de Stalin, e ele, na prisão, vai e volta declamando a Divina Comédia de cor. Quer dizer, o cara esperou a morte declamando a Divina Comédia. Quer dizer, isso enfrenta qualquer canalha, qualquer ditadura, quer dizer, enfrentou toda a crueldade de Stalin, que matou milhões. Ele disse, vou morrer, mas você, canalha, jamais faria isso que eu estou fazendo. Eu estou lendo para mim mesmo a Divina Comédia. Quer dizer, o ser humano é maior do que qualquer ditadura, qualquer coisa.
Gente, como vocês veem, a conversa podia ir ainda muito longe, mas, infelizmente, a gente tem um tempo aqui marcado que se esgotou. Peço desculpas por não ter conseguido fazer as perguntas do público. Eu vou passar os papezinhos depois para os autores. E Quem quiser, encontra a gente aí, por aí. Conversa, bate-papo aí na praça. Não, e agora vai ter os autógrafos, né? Reforçando o convite. Os nossos 3 autores se encaminham agora para a livraria, onde vão autografar os seus livros. Eu vou fazer isso só amanhã, depois da conversa com a Josélia Aguiar sobre o drible. Segundo a programação, o que está previsto é isso. Mas os 3 vão estar lá agora na livraria. Só que o Vitória Valentina não vai estar lá, viu, gente? A HQ, porque a editora é muito pequenininha, ela não tem entrada na rede Saraiva da vida, entendeu? Então, não vai estar lá. Vai ter outro livro meu, mas o Vitória Valentina não vai estar lá. E me pedem para avisar que agora, às 4, exatamente dentro de 1 minuto, começa no coreto aqui da praça a apresentação de história por trás das histórias do Ilan Brenman. E é isso aí. Eu queria agradecer a Maria Valéria, ao Evandro e a Elvira, e a todos vocês. Obrigado.